me conhece também, né? Meu nome é Soraya. A gente diz assim, para quem não me conhece, meu nome é Soraya. Como se para quem me conhecesse fosse diferente, né? Na verdade, não é. Eu sou Soraya e quero compartilhar com você hoje à noite mais uma porção dessa maravilhosa palavra do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Se você for encontrando, você vai dizendo amém, glória a Deus. E você vai lá. Só um minuto. Só um instante. Eu acho que eu anotei aqui Só um minutinho, mais um minutinho para mim. Enquanto isso, você pode glorificar o Senhor. Amém. Eu acho que houve algum erro aqui de registro. Marcos 12, do 30 ao 34. Sou eu que estou abrindo aqui no Evangelho errado. Marcos 12, do versículo 30. Amém. Ao versículo 34. Amém? Vocês encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a ti mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Amém? Deixa eu ler aqui o versículo 28 e 29. Eu comecei do 30, mas comecei do meio da ideia, né? Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus então respondeu: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E aí ele continua com o texto que nós lemos: ame ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Glorificamos, Senhor, o teu nome nessa noite, nesse momento. Nós glorificamos a ti, Senhor, porque tu és bom, porque a tua graça e a tua misericórdia estão sobre nós, porque as tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Porque o teu Espírito Santo vem em Deus comunicar ao nosso coração a tua verdade, porque é o teu Espírito Santo que habita em nós, que nos dá a condição de compreendermos as palavras escritas nesse livro precioso, porque o Senhor mesmo foi quem nos deu o teu Espírito, para que a gente possa compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Te louvamos, Senhor, porque nessa noite nós podemos estar aqui, porque nós podemos levantar as nossas vozes em louvor e adoração, porque nós podemos levantar as nossas mãos para te adorar, Senhor, porque nós podemos compartilhar da palavra que é vida. Nós te louvamos, Senhor, porque nessa noite nós podemos experimentar milagres,
milagres de salvação, de restauração, de renovação da nossa alma e do nosso espírito. Louvamos o teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda a glória. Assim, Senhor, vem, meu Pai, em nome de Jesus, falar aos nossos corações e nos edificar, nos exortar, nos ensinar. Vem, Senhor, fazer conforme a Tua vontade em nossas vidas nessa noite. Assim nós te oramos e te agradecemos. E se você concorda, diga amém. Aleluia. Acredito que todos vocês, todos nós, já ouvimos esse texto, ou já lemos esse texto, ou conhecemos esse texto, mesmo quem está nos visitando, mesmo quem não é quem não é membro, ou quem não costuma frequentar uma igreja evangélica, ou mesmo já foi em outra igreja cristã, acredito que você conhece esse texto. Quando Jesus fala, e ele está resumindo os mandamentos, ou toda a lei, todo o chamado de Deus para nós, em 2 mandamentos: amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos, né? E, na verdade, queridos, esse é o grande chamado de Deus para mim e para você. Amém? Desde o princípio, desde o momento em que o Senhor entregou as leis, os mandamentos para Moisés, né, há muitos anos atrás, muito tempo antes de Jesus vir, o Senhor fez um chamado para mim e para você. O Senhor nos chamou para adorarmos a Ele e para amarmos o nosso próximo. Amém? Nos dias atuais, nós temos sido bombardeados com uma constante busca por alguma coisa nova, né? Os objetos, eles ficam ultrapassados de um ano para o outro, às vezes do começo do ano para o final do ano. Se a gente fala, por exemplo, de celular, a velocidade para ser ultrapassado um determinado modelo é enorme, não é assim? Então, nós temos sido bombardeados sempre por buscar algo novo, algo maior, algo que nos leve a alcançar níveis extraordinários em todas as áreas da nossa vida. É por isso que pessoas que falam sobre autoestima, que falam sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento de carreiras, por isso que as seções das livrarias de livros de autoajuda, elas já não têm mais onde colocar, né? São sessões muito lotadas se você vai para sessões de autoajuda. E qualquer pessoa pode escrever sobre autoajuda, qualquer pessoa pode falar sobre isso. Nós temos sido levados a correr atrás de tantas coisas nessa vida. Nós estamos imersos numa cultura que nos incita a procurar constantemente qual é a próxima conquista, qual é o próximo sucesso, qual é a próxima moda, o que é que vai acontecer de novo, né? Gerar expectativa, né? O que é que vai ter de mais emocionante? Se você vive um nível de emoção, hoje a maioria de nós vai querer amanhã um nível mais alto de emoção, porque aquele que a gente já experimentou já é fichinha, né? Eu ainda tenho muitas coisas emocionantes para experimentar e acho que vou morrer sem experimentar muitas delas, porque, por exemplo, o insano, ele não vai ver meus pezinhos nem na escada dele, né? Mas tem pessoas que gostam de irem lá naquele insano, né? O nome já diz, no insano. Então, nós estamos sendo levados a estar buscando essas coisas. E muitas vezes, essa incessante busca por algo grandioso pode nos levar a um nível de frustração e decepção.
É interessante observar como essa mentalidade tem se infiltrado até mesmo nas esferas religiosas. Muitos cristãos estão sentindo a pressão de ter que alcançar feitos notáveis. Eles são encorajados a buscar ministérios de grande impacto, serem líderes influentes ou alcançarem fama e reconhecimento em seus círculos religiosos. Você não pode mais ser só cristão, você tem que ser um influencer cristão, com quantos mil visualizações que eu nem sei, mas você não pode mais ser somente crente, simplesmente crente. Você tem que influenciar, você tem que ter seguidores, você tem que estar na mídia, você tem que estar usando o seu Instagram, você tem que estar ligado, você tem que estar, e você tem que estar aí apresentando, buscando, experimentando e apresentando sempre coisas maiores do que o outro está fazendo. É essa a cultura, é esse o mundo, é esse o tempo que nós estamos mergulhados, que nós estamos vivendo. Isso tem gerado insatisfação, isso tem gerado desânimo, isso tem gerado ansiedade, isso tem gerado pânico, isso tem gerado uma série de doenças, síndromes de pensamento acelerado, né? E outras doenças na alma e doenças, muitas vezes, emocionais e sociais também, né? No entanto, é nesse contexto que o chamado simples de Cristo vem ressoar com uma clareza e uma simplicidade surpreendente. Jesus nos chama a negarmos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a segui-lo. É isso que Jesus diz para mim e para você. Jesus não está dizendo para mim e para você que nós temos que ter milhares de seguidores. Jesus nos chama para segui-lo. Amém? Não para que eu tenha milhares de seguidores. E você pode afirmar para mim, eu tenho, mas eu estou apontando para Cristo. E eu digo, glória a Deus, você não faz menos do que, ou mais do que a sua obrigação. Se tem alguém te seguindo, faça como Paulo. Diga, olha, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aponta para Ele e não para você. Amém? Então, esse chamado, ele não mudou ao longo dos anos. Ele permanece como um farol em meio à agitação constante dessa sociedade atual. Jesus não mudou. O chamado de Cristo para mim e para você não mudou. O maior mandamento de Deus não mudou. É ame o teu Deus e ame o teu próximo. Continua sendo a mesma coisa. Ainda que existam diversas dezenas e centenas de versões diferentes, mas o que é essencial, a essência da palavra, não mudou. Porque o nosso Deus não muda. Amém? O nosso Deus é imutável. Então, ao examinarmos o chamado de Jesus, nós descobrimos que ele não nos convida a buscar incessantemente o extraordinário ou o maior, mas a vivermos com autenticidade e propósito nas nossas vidas diárias. Ele nos chama para sermos discípulos, para sermos seguidores, para sermos filhos, para sermos embaixadores, para sermos uma nação santa. É para isso que o Senhor nos chama. Amém? O Senhor nos chama para vivermos uma vida comum. Eu estava falando para o Keléo isso, hoje ele disse, eu preguei sobre viver uma vida no sobrenatural. E eu digo para você, o Senhor nos chama para viver uma vida sobrenatural na vida comum, cotidiana, no dia a dia, no acordar, no dormir, no preparar a comida, no organizar a casa, no dirigir. É aí que o Senhor chama a mim e a você para vivermos uma vida sobrenatural. É no preparar a mesa, é no lavar a roupa, é estender a mão para o vizinho. É aí que Deus chama a mim e a você para vivermos uma vida sobrenatural. Amém?
Ao abraçarmos esse chamado, somos convidados a negarmos a nós mesmos, a deixar de lado o nosso egoísmo, a nossa busca pela grandiosidade pessoal, a tomar a nossa cruz. Isso implica em nos submetermos à vontade de Deus e abraçarmos os desafios e os sacrifícios que acompanham a vida cristã. Seguir a Cristo significa caminhar em seus passos, imitando o seu amor, sua compaixão e sua humildade. Então, hoje à noite eu quero te convidar a refletir comigo sobre viver uma vida comum, cotidiana, mas, ao mesmo tempo, uma vida cheia de poder e graça do nosso Deus. Amém? Uma vida tão comum que se torna extraordinária. Uma vida tão normal, tão cotidiana, que passa a ser uma vida sobrenatural. Porque o mundo não consegue compreender quando nós conseguimos viver de maneira que honra e glorifica o nosso Deus nas menores coisas do nosso dia. Quando nós não respondemos com um palavrão a uma pessoa que nos ofende. Quando nós estendemos a mão e ajudamos mesmo aquele que não merece, passa a ser uma vida sobrenatural da graça de Deus, porque a natureza nossa, humana, não é fazer isso. A nossa natureza é rebater do mesmo jeito, não é verdade? Mas quando a gente nega a nós mesmos, quando a gente toma a nossa cruz, quando a gente decide fazer a vontade de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, na simplicidade do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, nós passamos a experimentar o sobrenatural do Senhor. Amém? Então, eu quero começar compartilhando com você que existiram pessoas que foram chamadas para viver um ministério de grande impacto. E se eu perguntar a vocês, provavelmente vocês vão saber dizer nomes de pessoas que foram chamadas para viver ministérios de grande impacto. Na Bíblia, eu quero citar para vocês no Antigo Testamento um nome que nós temos citado muito ultimamente, o nome de Moisés, né? Que ela falou sobre isso recentemente. Moisés foi um homem chamado por Deus, ontem, né? Também no Distrital, né? Moisés foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus para liderar o povo de Israel e para conduzi-lo num processo de libertação da escravidão. É ou não é um chamado de grande impacto? É, né? Foi um homem escolhido por Deus para libertar uma nação inteira. Ele realizou grandes feitos, o Senhor fez milagres através da vida de Moisés, lá no Egito, lá de frente ao faraó. E ele desempenhou um papel crucial na formação do povo de Israel, entregando a esse povo os mandamentos e estabelecendo a base da lei e da adoração de Deus. Êxodo, né, do capítulo 19 até o 24, você vai ver todo esse processo. Se a gente abre em Êxodo 3:10, se os meninos puderem colocar aí, primeiro do que eu vou abrir minha Bíblia, vai ser bom, porque aí eu já agilizo, né? Êxodo 3:10. Amém? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Já foi? Pronto. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isso é Deus falando para Moisés. Vem que eu vou te enviar para Faraó e você vai fazer esse trabalho de libertação. Moisés foi um homem chamado por Deus para ter um ministério de grande impacto. Já no Novo Testamento, eu quero lembrar de Pedro e de Paulo. Né? Pedro foi um homem, era um discípulo, acompanhou Jesus, negou Jesus, mas o Senhor Jesus restabeleceu, né? Restaurou ali a vida de Pedro, e Jesus chamou Pedro para ser discípulo, e Jesus disse para ele, olha, você é Cefas, pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E, na verdade, Pedro se tornou um dos primeiros líderes da igreja. Pedro pregou corajosamente. Milhares de pessoas aceitavam a palavra de salvação através da pregação de Pedro. Eu não posso dizer que Pedro não teve um ministério de grande impacto.
Ele teve um ministério grande, grandioso, né? Atos capítulo 2, você vai ver Pedro pregando. Mateus 16, 18, você vai ver Jesus falando para Pedro. Pedro desempenhou um papel fundamental no crescimento e na consolidação da igreja cristã, tanto entre judeus como também entre os gentios. Pedro teve um ministério forte, de grande impacto. E o que dizer de Paulo? Né? Paulo, responsável pela escrita de grande parte das cartas do Novo Testamento, instrução para a igreja de como viver os seus primeiros dias, ou de como levar uma vida em santidade, agradando ao Senhor. Paulo recebeu um chamado direto de Jesus para ser um apóstolo, pregar o evangelho aos gentios. Ele realizou inúmeras viagens missionárias, fundou igrejas, escreveu várias epístolas que compõem grande parte do Novo Testamento, desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo, levando o evangelho a diferentes regiões, estabelecendo a base teológica da igreja primitiva. Homens que tiveram um chamado de grande impacto. Mas, além desses homens, eu posso citar nomes como John Wesley, Martinho Lutero, Madre Teresa de Calcutá, M. Carmichael, Hudson Taylor, D.L. Moody. Homens e mulheres que, fora os tempos da Bíblia, né, numa era mais atual, mais moderna, tiveram um ministério de grande impacto. John Wesley revolucionou o seu tempo, revolucionou o seu país, pregou aos excluídos. Martinho Lutero fez a reforma da base da fé, né, da crença da igreja cristã. O seu movimento teve implicações políticas, sociais e religiosas, abrindo caminho para mudanças significativas, não somente na Europa, mas em toda a história da igreja cristã. A Madre Teresa de Calcutá era uma freira católica albanesa que gastou a sua vida servindo aos pobres na Índia. Ela dedicou a vida dela aos doentes terminais, aos abandonados e aos marginalizados. Mostrou amor e compaixão prática, oferecendo cuidado médico, abrigo, apoio emocional aos mais necessitados. O seu exemplo de serviço altruísta inspirou pessoas ao redor do mundo a se engajarem em causas humanitárias. M. Carmichael, missionária irlandesa, sentiu o chamado de ir para a Índia, abriu um orfanato, trabalhava com meninas tiradas crianças em risco de abuso e exploração. E ela dedicou toda a vida dela a resgatar crianças do tráfico humano e oferecer um ambiente seguro e amoroso. O ministério dela impactou a vida de muitas crianças e trouxe esperança e transformação para a sociedade indiana. Hudson Taylor, primeiro missionário a ir para a China, a viver os seus dias, a ter sua família, sua vida, sua saúde totalmente entregue ao ministério. D.L. Moody revolucionou, né, o seu tempo, a sua época, especialmente com o ensino da palavra. Esses exemplos nos mostram que não somente nos tempos bíblicos, mas em toda a história da humanidade, o Senhor levanta homens e mulheres para ter ministérios de grande impacto. Amém? Mas, pastora, você não está falando que vai falar exatamente sobre viver uma vida comum e cheia de graça e de poder? E é exatamente aqui que eu quero chegar. Eu quero dizer para você que no último censo do IBGE, cerca de 86% da população brasileira se identificou como cristã. Mais ou menos 183 milhões de pessoas. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas se denominam cristãos em todo o mundo. E se eu pedir para você citar nomes de pessoas que têm ministérios de grande impacto no meio de todo esse povo, certamente não chega a 1%. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu quero dizer para você que a maior parte
de nós, cristãos, somos chamados a vivermos uma vida de graça e de poder no nosso cotidiano, sem ter um ministério de grande impacto, sem ser uma pessoa conhecida internacionalmente, sem ser um influencer, sem ser um ator cristão, um jogador cristão. Hoje, na escola bíblica, eu pedi que os meninos escolhessem alguém que eles que eles admiravam de alguma maneira. E teve de tudo. Teve pastor, teve influencer, teve jogador de futebol, teve artista. Pessoas que, de alguma maneira, nos inspiram por alguma coisa que fazem. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a maior parte dos cristãos são chamados para vivermos o cristianismo na simplicidade das nossas vidas cotidianas. Amém? Abra em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Você vai para o versículo 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Isso aqui era a vida dos primeiros cristãos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam juntos, amando e louvando ao Senhor, amando e cuidando do seu próximo. Era isso que eles estavam fazendo. Eles não estavam fazendo grandes eventos, grandes shows. Eles não estavam fazendo grandes baladas para chamar o pecador para vir conhecer. Não. Eles estavam vivendo na simplicidade das suas vidas, no seu dia a dia, amando a Deus, louvando a Deus, praticando o que os apóstolos estavam ensinando, estudando a palavra de Deus, repartindo o que eles tinham com quem não tinha. E a palavra diz que eles faziam isso com alegria e com sinceridade no seu coração. Eles louvavam a Deus e eles começavam a contar com a simpatia de todo o povo. E sabe o que Deus fazia? Deus fazia o extraordinário. Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Simples assim. Embora existam milhares de cristãos, nem todos, ou uma pequena parte desses cristãos serão chamados para exercerem cargos de liderança, para serem figuras muito conhecidas. E isso não faz de mim e de você menor do que nenhum deles. Amém? Eu e você temos igual valor, igual importância. Porque nós somos chamados para vivermos essa palavra. Amém? É hoje, é agora, é na minha casa, é na sua casa, é no meu trabalho. A nossa vida é aqui e lá. Parte da nossa vida é aqui. Para a gente depois viver com o Senhor. Amém? Mas nós temos que viver aqui, nós temos que viver o hoje, nós temos que viver o agora. Mas não é como se não houvesse amanhã, no sentido de que eu posso fazer tudo o que eu quero. Pelo contrário, é como se eu não houvesse chance de reparar os meus erros. Então, eu tenho que cuidar do que eu estou vivendo é agora. Eu tenho que cuidar do que eu vivo é hoje. Amém?
A Bíblia nos mostra que Cristo nos chama para uma vida de simplicidade e poder, onde cada aspecto de nossas vidas é permeado pelo seu amor e pela sua graça. Pedro nos exorta a termos uma conduta exemplar. Nosso comportamento deve resultar em glória para o Senhor. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de andar, o nosso pensar, as nossas relações sociais, as nossas amizades, as nossas relações com os nossos patrões ou funcionários. Tudo o que se refere a mim e a você, que levamos o nome de Cristo, tem que resultar em glória para o Senhor. Pedro diz lá em 1 Pedro 2,12, né? Mantenham entre os gentios uma conduta exemplar, para que mesmo que eles acusem você de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Jesus diz em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que está nos céus. As pessoas só vão poder glorificar ao Senhor quando conhecem o que Deus faz. E como a Lia disse, nós somos Bíblias abertas. Nós devemos ser. As pessoas precisam olhar para mim e para você e glorificar a Deus. E dizer, Senhor, tu só pode existir mesmo, porque, olha, essa pessoa sofrer isso do jeito que ela sofre e ela responder desse jeito aqui, essa força não vem dela não, vem de ti. Só pode existir Deus. Porque a pessoa reagir dessa forma, perdoar dessa forma, amar dessa forma, socorrer dessa forma, só pode vir de Deus. É isso. É esse o impacto que as nossas vidas precisam gerar nas pessoas com quem nós convivemos. Amém? Ao olharmos para a vida de Jesus e seus ensinamentos, percebemos que ele valorizava as ações simples e cotidianas. Frequentemente, Jesus ensinava através de parábolas, baseadas em situações comuns da vida das pessoas. Ele se importava com as necessidades individuais, ele curava os enfermos, ele tocava nos leprosos, ele demonstrava amor prático às pessoas ao redor. Ele olhava para as necessidades e ele cuidava. Ele estendia a mão. Jesus ele não veio como um líder intocável, poderoso no sentido político. Não. O Senhor Jesus, ele andava com o povo. Ele ensinava, ele pregava, ele ministrava, ele curava, ele corrigia, ele convivia. E era no simples, era comendo, né? Visitando a casa. Visitou a casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Comia com as pessoas, tanto que os fariseus diziam assim, olha, ele come com os publicanos, ele come com os pecadores. E Jesus disse, eu não vim para chamar sadios, pessoas sãs. Ele disse, eu vim para curar aqueles que estão doentes, para socorrer aqueles que precisam. Então, a nossa vida diária, ela precisa ser vivida com simplicidade e com poder. Paulo, em Colossenses 3:23, ele nos exorta a fazer tudo que a gente for fazer de coração, como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Na verdade, no final das contas, é o Senhor que está conosco em todos os momentos, amém? É Deus que está comigo e com você quando a gente está lá no banheiro tomando banho, ou no nosso quarto, assistindo alguma coisa ou lendo alguma coisa. Ou no trânsito, quando uns abençoados cortam a gente assim, né? A gente deixa assim, o espaço seguro, aí vem alguém e se coloca na frente. No final das contas, o nosso pai, a nossa mãe, eles podem não estar com a gente fisicamente. Os nossos filhos podem não estar com a gente fisicamente. Mas o Senhor está. Amém? No final das contas, o teu patrão pode não estar vendo o que tu está fazendo naquele momento no trabalho. O teu professor pode não estar vendo aquele momento na prova. Mas o Senhor está. É Deus que está comigo e com você. E no final das contas, tudo o que eu faço, se eu entendo que a minha vida precisa resultar em glória para o meu Deus, eu tenho que fazer
como se eu estivesse fazendo diretamente para Ele. Amém? Então, a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária, ela não pode ser vivida como se Deus não tivesse presente. Pelo contrário, é lá na nossa casa. É na minha casa que eu quero que o Senhor não saia nunca. Amém? É do meu carro que eu não quero que Deus saia nunca. É do meu trabalho que eu não quero que Deus saia nunca. Porque eu sei que na hora que o Senhor sai, que o Espírito se retira, o que sobra são trevas, é confusão, é pecado, é morte. E eu não quero. Eu quero vida sobre a minha vida, amém? Eu quero vida sobre a minha família. Eu quero vida sobre os meus empreendimentos, sobre os meus negócios. Eu quero vida sobre todo o lugar que eu puser a planta dos meus pés e que as minhas mãos puderem alcançar. É isso que eu quero. Então, eu estou lendo um livro e eu vi uma ilustração bem interessante. A pessoa dando testemunho, ela disse assim: eu preciso de muito mais fé, graça e poder para cuidar da minha família, para fazer o café do meu marido numa quarta-feira cinzenta, para permanecer em pureza e santidade, para trabalhar 25 anos na mesma empresa, sem desonrar o nome de Jesus, do que para fazer um trabalho missionário na Índia, por exemplo. O que ela estava querendo dizer? Que é preciso a gente ter muito mais fé, muito mais graça do Senhor para a gente viver dia após dia com as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, enfrentando vários problemas e ainda assim glorificar o nome do Senhor. Amanhecer o dia sorridente e trabalhar feliz da vida quando você não dormiu direito, não é? Levantar de manhã cedo para fazer o café ou para ir comprar o pão. E ficar sustentando o bebê no colo. Quando a gente tem 3, fica muito mais difícil, né? 3 crianças pequenas. É preciso de fé e graça para a gente viver o nosso dia a dia. É preciso de fé e graça para a gente aguentar um professor na faculdade falando coisas que a gente não sabe que não é verdade, não é? É preciso fé e graça para a gente sofrer as pressões que a gente sofre no nosso dia. É na nossa vida do cotidiano, é na nossa vida simples, é na nossa vida comum, que o Senhor vai se revelando de maneira sobrenatural. Que a gente vai sentindo o poder dos pequenos, grandes milagres, né? Porque às vezes é pequeno. Às vezes é uma vizinha que toca a tua campainha e diz assim: olha, deixa eu segurar o teu bebê aí 2 minutos, pelo menos para você ir ao banheiro. É um milagre, gente. Quem é mãe sabe disso. É um milagre, né? Então, embora ministérios de grande alcance possam receber mais atenção e reconhecimento, nós não devemos subestimar o impacto que uma vida cristã autêntica pode ter. Ao vivermos em simplicidade e poder, compartilhando o amor de Cristo com os nossos familiares, colegas de trabalho, vizinhos e amigos, a gente pode tocar e transformar vidas de maneiras profundas e significativas. Mesmo que existam ministérios enormes e que milhares de pessoas aceitem Jesus, se rendam aos pés de Jesus, eu não posso subestimar o poder de uma vida cristã autêntica. De um cristão de verdade, raiz, né? Que nem a gente gosta de brincar e dizer, de um cristão de verdade. É impressionante o poder que uma vida de um cristão de verdade, o poder transformador ao redor dessa pessoa, na sua sociedade. É impressionante esse poder. Às vezes muito maior do que uma pessoa que pregou e 5.000 pessoas levantaram a mão naquela noite. Porque às vezes a pessoa levantou a mão, mas dali ela não cresceu mais. Não foi mais à frente. Mas se você convive com um cristão verdadeiro, e você reconhece o poder de Deus na vida dele, esse poder vai impactar a sua vida de verdade. E vai ser para a eternidade. Amém? Então, queridos, Deus usa pessoas comuns, como um reino de sacerdotes, que representam e mediam a graça comum para toda a criação. E é engraçado que o Espírito Santo ele vai movendo, né?
Eu anotei aqui. A igreja comum não precisa das últimas modas para chamar os pecadores. Nós precisamos de fé e confiança nos meios comuns da graça. Aí o pastor Sônia estava falando sobre permanecer com a família, né, nos meios da graça. E os meios da graça são a palavra de Deus, são os sacramentos, né, o que nós vamos já fazer parte, a ceia, o batismo do Senhor, as orações. É nisso que nós precisamos permanecer. Nós não precisamos de últimas modas. Nós precisamos permanecer naquilo que é imutável e que é poderoso para transformar vidas. Amém? Eu posso impactar o mundo sendo simplesmente um crente, pastor Sônia. Eu posso impactar o mundo sendo simplesmente crente. Madre Teresa, quando resolveu ir para a Índia, eu não posso julgar, nem posso dizer, mas pelo tipo de vida que ela levou, eu tenho assim, uma forte consideração de que ela não tinha o desejo de ser reconhecida internacionalmente. Ela dizia que ela era apenas uma pena nas mãos de Deus e que Deus é que era o verdadeiro escritor. O desejo dela não era aparecer em rede social, em Facebook, em Instagram, não sei nem se ela sabia que existia isso, mas era o quê? Era viver uma vida piedosa. Era isso que ela queria, viver uma vida piedosa. John Wesley, quando saiu a pregar, movido pelo seu coração aquecido, né? Falamos sobre isso recentemente. O desejo dele era que a graça do Senhor alcançasse aqueles que muitas vezes não tinham condição nem de chegar na igreja para ouvir que Jesus salva. Era isso que ele queria. Ele gastou a vida dele pregando nas minas, né, de carvão, nos campos, porque existiam pessoas que não podiam chegar à igreja. Às vezes eram até proibidos. Mas ele queria que a graça do Senhor alcançasse aquelas pessoas. E assim por diante. E nós podemos transformar o mundo, né? Impactar o mundo com a nossa vida. Enquanto a gente reflete sobre o chamado para ser simplesmente crente, para viver uma vida comum, é essencial a gente entender o impacto que uma vida diária em simplicidade e poder pode ter no mundo ao nosso redor. Somos chamados a ser testemunhas de Cristo na nossa vida cotidiana. A Bíblia nos oferece exemplos inspiradores. E aqui eu quero já ir caminhando para o final, né? Eu quero falar sobre Estevão, um homem que a Bíblia não fala tantas coisas. Ele não era um discípulo, ele não foi um pregador famoso no tempo bíblico. A palavra diz que ele foi um dos primeiros diáconos, que o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, ele falou com sabedoria e poder diante dos seus opositores. Ele ficou conhecido pela sua grande vida, pelos seus poderosos feitos em vida? Não, ele ficou conhecido pela sua morte. O que mais fortaleceu o poderoso testemunho do Espírito Santo na vida de Estevão foi a sua reação diante da morte. Foi ele entender que a vida dele estava sendo gasta em favor do reino, em favor do Senhor. Ele não se acovardou. Diante dos opositores, ele não negou a sua fé. E ele recebeu, né? Ele foi recebido pelo Senhor. Outra pessoa que nós vemos na Bíblia, Atos 9, do 36 ao 43, é Dorcas, né? Dorcas era uma discípula de Jesus que vivia em Jope. Ela era conhecida pela sua obra de caridade, generosidade para com os necessitados. Quando ela faleceu, seu legado de amor e serviço foi tão notável que os discípulos clamaram a Pedro para que ela ressuscitasse. E Deus atendeu essa oração. Deus trouxe Dorcas de volta. Uma pessoa simples, uma pessoa comum, que fazia o quê? O bem, que cuidava do outro, que era generosa. E assim nós temos exemplos de mulheres e homens na palavra de Deus que impactaram o mundo, impactaram vidas, impactaram a sua sociedade,
sendo apenas o que Deus disse para ser, fazendo apenas o que Deus mandou fazer, amando ao Senhor e amando o próximo, vivendo um cristianismo simples na sua vida diária, nos seus afazeres, mas cheio de graça e de poder de Deus. Amém? Não por arrepios, não por rodopios ou coisas assim, mas pelo poder daquele que habita em nós. Então, queridos, quando nós nos comprometemos com uma vida cristã, simples, ordinária no sentido de não no sentido de barata, mas no sentido de comum, né? Deus vai fazer o extraordinário. E sabe qual é o extraordinário que Deus vai fazer? Quando nós nos comprometemos com uma vida cristã comum, o Senhor faz o extraordinário. Ele concede graça e misericórdia, Ele transforma corações, Ele perdoa pecados, Ele purifica as nossas almas, Ele nos chama, Ele nos salva, Ele nos justifica, Ele nos santifica e Ele vai nos levar em segurança para o nosso lar eterno. Amém? Isso é o extraordinário de Deus. É isso que eu e você precisamos buscar dia após dia. É o cumprimento da palavra nas nossas vidas. É vivermos de maneira que tudo que a gente faça glorifique o nosso Deus. Amém? À medida que nós examinamos esses exemplos bíblicos, e histórias inspiradoras de indivíduos que viveram essa vida, né? Simplesmente sendo cristãos, vamos dizer assim, vimos que Deus valoriza a fidelidade nas pequenas coisas e a disposição de amar e servir os outros em nosso cotidiano. Não é necessário buscar constantemente algo maior, mas sim buscar a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida, ainda que essas sejam simples e comuns. Amém? Viver assim envolve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus diariamente. Significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o seu próximo como a você mesmo. Isso implica viver em obediência à palavra de Deus, buscando viver em pureza e santidade, praticando o bem e sendo uma bênção para os outros. Próxima grande coisa que vai acontecer, vocês sabem o que é? Próxima grande coisa que vai acontecer não é o passeio do dia 8, tá, pastor? Não é o encontro de casais. A próxima grande coisa não é outro Pentecostes, não é o aparecimento de outro apóstolo, não é o aparecimento de uma grande causa política ou social. A próxima grande coisa é a volta de Jesus Cristo. Amém? Essa é a próxima grande coisa que vai acontecer. Esse é o próximo grande evento para o qual a gente tem que estar preparado. É isso que nós temos que ter em mente todos os dias. Hoje pode ser o dia que eu vou me encontrar com o meu Senhor. Como eu tenho vivido a minha vida. Como eu tenho servido o meu marido, os meus filhos, a minha esposa, os meus vizinhos. Como as pessoas olhando para mim podem saber que existe um Deus. Essa é a próxima grande coisa que vai acontecer. Ironicamente, a nossa vida, né, a vida cristã mais fiel é aquela que abraça uma peregrinação em vez de uma conquista. Quer ter uma vida cristã fiel? Lembra, nós somos peregrinos nesse mundo, nós estamos caminhando nesse mundo. É enquanto eu caminho, Jesus me chama para ser fiel, para ser a testemunha, para glorificar o nome dele. Jesus me chama para ser sal da terra, para amar o meu próximo, para perdoar, para ser fiel, para cumprir, né, as promessas que eu tenho feito, ser fiel com a minha palavra também, para amar os meus inimigos, para ajudar os necessitados, para buscar tesouros nos céus. O Senhor nos chama para fazer tudo isso. É hoje.
é nessa vida que eu tenho a oportunidade de escolher viver esse chamado de ser filho de Deus. Amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração, que essa semana, enquanto você prepara o seu café da manhã, enquanto você ajuda alguém a carregar as compras do supermercado, que essa palavra venha ser lembrada no seu coração, que você está servindo ao Senhor, que você está glorificando a Deus com tudo o que você está fazendo, amém? E que o Espírito Santo te dê graça, sabedoria, misericórdia, te dê unção, para que você possa viver todos esses pequenos momentos, mas que no final das contas são a nossa vida, é o que nós temos para viver aqui, né? É o tempo que nós vamos viver aqui, e que a gente possa viver debaixo da graça do nosso Senhor, amém? Que sua boca, ao proferirem as palavras durante essa semana, sejam fonte de vida e não de morte. Amém? Que as suas mãos sejam mãos estendidas para ajudar, para socorrer, para construir e não para destruir. Em nome de Jesus, que a sua vida glorifique ao Senhor que está nos céus. Eu quero chamar o pastor Sony. Eu quero, antes de a gente... Vai ser assim agora, né, pastor? Eu vou fazer só uma oração para a gente encerrar esse momento da mensagem, e o pastor Sônia já vem para ministrar a ceia. Amém? Feche os seus olhos. Onde você está mesmo, você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus grandioso e, ao mesmo tempo, o Senhor é um Deus simples, e que faz coisas extraordinárias com pessoas comuns como nós, vivendo nossas vidas comuns, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de glorificarmos a Ti através da nossa vida. E agora, Deus, eu quero interceder por cada um que está aqui hoje à noite, Senhor. Porque muitas são as lutas que nós enfrentamos diariamente, mas que o Senhor possa nos dar graça e sabedoria para vivermos de modo digno de sermos chamados Teus filhos. Que o Senhor possa nos dar graça e sabedoria para respondermos com amor, com graciosidade, com vida àqueles que têm tentado nos derrubar, aqueles que têm tentado nos confundir. Que o Senhor possa nos dar graça e sabedoria para resistirmos às tentações, para não murmurarmos e para servirmos com alegria a nossa família, como muitas vezes nós servimos aos outros. Para colocarmos, Senhor, a melhor mesa, para organizarmos da melhor forma, quando o nosso desejo é não fazer assim, mas sabendo que se a gente faz assim, a gente está glorificando o Teu nome. Ó Senhor, e se nessa noite alguém está aqui e ainda não tem experimentado viver contigo, ainda não experimentou receber de Ti o dom da salvação, se ainda não professou com os seus lábios que acredita, que tem fé em Ti e que Jesus é o Teu Filho, que Jesus morreu para nos salvar, mas se quer fazer isso hoje à noite, eu quero interceder por essas pessoas também. Se o Teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, está falando com alguém hoje à noite, eu já quero Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra diz que tem festa no céu por um pecador que se arrepende. O Senhor fica em festa quando recebe de volta aquele que havia se perdido. E agora eu quero falar para a igreja, em nome de Jesus. Você que já conhece a palavra do Senhor, continua intercedendo para que cadeias sejam quebradas, para que prisões sejam abertas e haja salvação nessa noite, amém?
Se você que está aqui hoje à noite veio nos visitar e você gostaria de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez isso e você gostaria de fazer, você pode, onde você está, levantar sua mão ou ficar de pé, que nós vamos orar por você. Para que a gente possa ter graça e misericórdia do Senhor, a gente precisa primeiro ter o Senhor. Primeiro precisa ter Jesus. E se você não fez isso ainda e você gostaria de fazer, você pode ficar de pé ou levantar sua mão e nós vamos orar por você. Nós vamos nos alegrar juntamente com você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não deixe que o medo ou a vergonha te impeça de confessar a Jesus diante dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome, Senhor. Amém. Vou pedir que um diácono ou alguma diaconisa chegue ali perto dela para orar juntamente com ela. Aleluia. Cristiane, amém. Glória a Deus. O Senhor é digno de ser louvado. Então, nós vamos orar. Amém? Aleluia. Senhor Deus, obrigado. Em nome de Jesus, pela vida dessa amada irmã que levantou a sua mão e que está firmando um compromisso contigo hoje à noite, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor, em nome de Jesus, perdoe todas as suas transgressões. Que o Senhor, em nome de Jesus, limpe, purifique de todo o pecado. E que o Senhor a receba com alegrias e honras de filha, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, ó Deus, ela possa andar contigo em comunhão e não se aparte mais das palavras do Senhor em nenhum momento da sua vida. Escreve, Deus, o nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pastor Sônia.